Ora, seja bem-vindo à segunda série do Rico Late Night IT, os episódios no Digital Insight. Tenho nesta segunda série muitas novidades para lhe dar, nomeadamente porque temos uma Rico totalmente renovada, inclusivamente com uma nova Country Manager, mas havemos de a ter cá de uma próxima vez. Hoje vamos falar sobre cibersegurança. E eu tenho comigo o Marco Raposo, que é o novo responsável de cibersegurança da Rico, e o Filipe Domingos, que é o fundador e responsável pelo Centro para a Cooperação no Ciberespaço. É isto? Precisamente. Muito obrigado por estarem connosco aqui e vamos iniciar esta nossa conversa, eventualmente pelo tema do momento, o tema pelo menos desta semana e destes últimos dias que tem enquadrado, que é a convergência entre ameaças físicas e digitais. E a minha primeira pergunta vai para o Marco, aliás, vai para os dois, para fazermos aqui um enquadramento entre os dois, e é como é que os conflitos geopolíticos atuais, a guerra híbrida, a espionagem digital, as campanhas de desinformação com quais todos os dias somos confrontados, estão de facto a redefinir o conceito de segurança nacional e empresarial. Ou seja, há esta questão, que eu acho que era importante e que eu acho que ainda muita gente não se apercebeu da importância dela, é que quando falamos hoje de segurança nacional, falamos do ciberespaço. É verdade. Ora bem, antes de mais, portanto, agradecer aqui a presença do Filipe, que aceitou amavelmente o nosso convite. Portanto, o contexto deste tema e no trabalho que a Rico tem tentado também desenvolver tem muito a ver com as implicações, muitas vezes não à superfície ou não imediatas, que todo o tema e todo o trabalho que é feito a nível internacional, mas todo este contexto da geopolítica internacional acaba por impactar a nível dos territórios, portanto, locais, portanto, das soberanias locais e das empresas, e mesmo pequenas e médias empresas, que é a maior parte do contexto do tecido empresarial português. Há um conjunto de riscos e há um conjunto de ameaças que, de uma forma imediata e de uma forma menos imediata, vão acabar por ter impacto e ter, portanto, consequências para os decisores, para as empresas e, em última instância, para os decisores que têm a responsabilidade de tomar portanto, um conjunto de decisões e um conjunto de alternativas para o futuro. Eu penso que o Filipe, neste ponto, pode adicionar muito, porque ele tem feito um trabalho a nível internacional muito, muito relevante. Queres acrescentar, queres trazer alguma coisa para cima da mesa do que é todo este impacto da geopolítica e toda esta guerra híbrida que atualmente está a acontecer com toda esta, digamos, turbulência e esta movimentação Filipe, toda? Uma das coisas importantes é que, antes de ir ao fundo da questão, que eu gostaria de perceber era estas questões que hoje falamos e, portanto, cada vez mais têm urgência, e estamos aqui num período de final de ano em que existem um conjunto de conferências dedicadas, um conjunto de coisas dedicadas a estas questões, os jornais internacionais falam nisto, os governos começam a preocupar-se com isso. Existe, de facto, um conhecimento total do que é que estamos a falar, da parte até dos empresários, eu diria até da parte dos cidadãos com maior número de conhecimento, ou isto é um tema que as pessoas ainda estão longe? Eu queria que me desse aqui uma ideia. De facto, este é um tema importante, mas que ainda está longe de ser prioritário. Nós somos otimistas por natureza e é verdade que o caso específico da realidade portuguesa e do tecido empresarial português, ainda não estamos no nível de maturidade que nós consideramos que uma economia desenvolvida e tecnológica e dependendo das tecnologias como a nossa obrigaria a ter, mas assistimos a uma evolução, já até empiricamente assistimos a uma evolução grande. O último relatório do Centro Nacional de Cibersegurança registra essa evolução e nós sentimos-la no terreno, com as empresas com que lidamos, com os agentes a quem damos formação, quer dizer, nós sentimos que hoje é muito mais fácil sensibilizar, seja quem for, em Portugal, seja a nível de sociedade civil, de opinião pública, de mídia, de empresas pequenas, médias e grandes, para a temática da cibersegurança e, sobretudo, para a dimensão humana e estratégica, muito mais do que apenas ou estritamente técnica e tecnológica da cibersegurança. Para fazer a ponto com o comentário do Marco, de facto, é impossível hoje pensar em segurança nacional e em soberania sem incluir esta dimensão do ciberespaço.
há um consenso alargadíssimo em qualquer região do mundo de que o ciberespaço é o quinto domínio de competição e de conflito entre os Estados, portanto, posto historicamente, como é óbvio, terra, mar, ar, espaço sideral, e o ciberespaço é hoje considerado em todas as doutrinas militares do mundo um domínio de competição e de conflito entre os Estados. Portanto, esta é uma primeira conclusão que é preciso ter em cima da mesa. Não é esoterismo, não é futurologia, isto já é um facto hoje em dia. E outra que diz muito respeito às empresas, e este é um número absolutamente avassalador, que é, como dizia o João, estamos quase a chegar ao final do ano, 2025. A estimativa é que só o cibercrime este ano, portanto não estamos a falar de operações de influência, não estamos a falar de ciberespionagem, não estamos a falar de ciberguerra, só o cibercrime este ano vai ultrapassar o PIB do Japão. 7,8 bilhões, portanto trillion, não são 1.000 milhões, são 7,8 bilhões de dólares. Se o cibercrimistão fosse um país, só a economia do cibercrimistão era maior que a economia japonesa. Portanto, isto para dar um número real, e obviamente o cibercrime vem dos ataques às empresas. Há aqui um risco, e continuando consigo, há aqui um risco da dependência das infraestruturas críticas globais, ou seja, o grosso das infraestruturas globais estão ou nos Estados Unidos ou na China, mas o que serve à Europa e da Europa que estamos em Portugal serão dependentes dos Estados Unidos, eventualmente algumas coisas no Japão, como cloud, telecomunicações, as cadeias de fornecimentos digitais. Para os países e para as empresas, que riscos é que esta dependência digital e destas infraestruturas digitais têm de facto? Colapso total dos Estados. Nós tivemos há 2 anos um ciberataque patrocinado por um Estado, por um ator não estatal patrocinado por um Estado, que foi à Costa Rica, em que o Estado pura e simplesmente colapsou. Começou com um ransomware e durante meses o Estado da Costa Rica não conseguiu cobrar impostos, não conseguiu pagar a funcionários públicos, o Sistema Nacional de Saúde colapsou, receitas à mão, perderam-se dados que ainda hoje em dia não se recuperaram, e depois o cúmulo de toda esta operação foi quando o grupo, que foi o grupo Conti, isto é absolutamente público, face à resistência do governo de São José em pagar o resgate, publica na internet incentivos à população para se rebelar e para derrubar o governo. Portanto, desde o início havia a dimensão financeira, mas o endgame, se me permite aqui a bengala anglo-saxónica, o objetivo final era uma operação política. E, portanto, isto, mas para responder especificamente à questão das infraestruturas críticas, não é por acaso que os próprios Estados Unidos, que têm uma abordagem muito mais leve do que a Europa em matéria de regulação, têm uma lei específica para obrigar tudo o que são operadores de infraestruturas críticas, como os exemplos que deu, a revelarem incidentes em 48 horas, terem uma regulação muito mais apertada, terem um compliance muito mais apertado, são obrigados a dar formação dentro das empresas. Portanto, há um conjunto de normas legalmente vinculativas nos Estados Unidos, repito, só para empresas que operam infraestruturas críticas. Portanto, o potencial, e vimos o caso da SolarWinds, quer dizer, filas intermináveis de pessoas, cidadãos comuns para pôr gasolina, empresas que pararam de operar. Portanto, obviamente que o efeito de cadeia de um ataque a uma infraestrutura crítica é absolutamente, no limite, apocalíptico. Marco, mas para além deste, ou seja, alguma garantia que as empresas de cibersegurança e que têm soluções de cibersegurança nos podem dar, é que este apocalipse pode ser minimizado, não é? Ou seja, a minha pergunta era, não tanto para as soluções de facto, mas o que é que a Ricoh, enquanto empresa, do ponto de vista da postura e do conceito, como é que olha para este problema, o que é que está a oferecer e o que é que aconselha, onde é que pode ajudar, até mais do que um produto ou uma solução, uma consultoria, o que é que as empresas devem fazer para minimizarem este apocalipse? Ora bem, isto é uma excelente pergunta e acho que no seguimento daquilo que o Filipe disse, e todo este risco sistémico que existe, em realidade, o elo mais fraco que nós temos atualmente não são as grandes empresas que já têm investimentos e um budget de milhões na área da segurança, mas são muito mais as pequenas e médias empresas, que é a maior parte do tecido empresarial português. E neste contexto, confesso que nós estamos todos muito preocupados, muito mais preocupados. Quando digo mais preocupados, digo eu, a Ricoh, o Filipe, todos os intervenientes, os atores no mercado,
estão bastante preocupados porque essas empresas não têm essa capacidade. O Filipe disse bem que todo o investimento na área de segurança tem estado simplesmente a aumentar cada vez mais. Ora bem, isto não é um problema que não se resolve simplesmente com maior budget, portanto maior orçamento, mas antes com o reinventar a forma também de pensar e perceber as necessidades específicas das pequenas e médias empresas. No caso das pequenas e médias empresas e no contexto português, é claro que toda esta, digamos, o aumento das frentes de exposição, das frentes de ataque, o aumento dos vetores de risco que nós temos disponíveis, não basta simplesmente estar numa perspectiva já, portanto, preventiva, mas muito mais também mudar o paradigma para uma postura que seja de resiliência e que liga muito mais com todo este discurso e todo este tema que nós estamos a falar. A nível internacional também se começa a falar de tudo que é cada vez mais uma interligação entre os diversos atores, que é os setores públicos, a governação, o setor privado e todos os players de mercado que podem acrescentar. No caso das pequenas e médias empresas, voltando um bocadinho a essa pergunta também, tem muito a ver com elas não vão ter capacidade do ponto de vista financeiro cada vez mais e trazendo isto para um exemplo muito prático do nosso dia-a-dia, quer dizer, nós não fazemos a revisão dos nossos carros em casa porque não temos o tempo para ir fazer, para aprender o conhecimento nem fazer essa formação. O que é que nós fazemos? Fazemos essa externalização, é esse o racional que tem sentido para as pequenas e médias empresas e é nessa área que nós, junto dos nossos clientes, estamos a trazer e estamos a tentar trazer, portanto, para que eles possam fazer isso, portanto, toda essa externalização de uma forma confiante e de uma forma que também lhes permita também ter, portanto, uma efetividade do ponto de vista de investimento de segurança. Aqui, e nós tivemos a oportunidade de ter esta conversa, portanto, anteriormente, se calhar a forma como estamos a fazer segurança e para contextos muito específicos e pequenas empresas, não passa por ser absolutamente diligente e extensivo num conjunto de controles que estamos a investir, mas antes por adotar um baseline que simplesmente quase de forma cega, mas a realidade é essa, mas que consegue mitigar se calhar 80% ou 90% dos riscos com 20% do investimento. Muito bem. Uma das coisas que eu queria e que o Marco me chamou a atenção nesta conversa, que é estes riscos são reais, fazem parte da sociedade. Uma pergunta para uma resposta rápida, senão estamos aqui, ela seria, havíamos já a aprofundar noutra altura, que é, não deviam os Estados, os governos, os Ministérios da Educação, começar a olhar para esta questão como, e dar um exemplo que me ocorreu aqui na primeira conversa, que é, todas as escolas fazem praticamente ali, na altura da terceira, quarta classe, aquela velha clássico que todos nós também já vem de há anos, que é ou a polícia visita a escola para as regras de trânsito, ou as crianças visitam as esquadras para ver como é que as polícias... Isto não devia estar já a ser feito quando toca a segurança do ciberespaço? Ou estou a exagerar? Não, de todo. De todo, aliás, nós repetimos isso ad nauseam. O CNCS tem algumas ações junto das escolas nesse sentido. Agora, se vamos pensar grande e vamos pensar no mundo ideal, devia ser o próprio Ministério da Educação a assumir isso e a ter básicos e rudimentos de cibersegurança nos cursos, nas aulas de informática, em tudo que são interações das nossas crianças com computadores, ter ali mandatório, obrigatório, princípios rudimentares de cibersegurança, sem dúvida. Isto casava muito bem com aquilo que o Marco estava a dizer, que é, se as empresas disponibilizam um conjunto de informação e um conjunto de formas de estar, claro. se os cidadãos tiverem essa consciência, depois, quando tomarem conta da sua pequena e média empresa, já levam um caminho bem orientado. João, se posso só partilhar uma estatística. Sim. Mesmo nos países da OCDE, que são supostamente e na prática que eles têm mais maturidade digital e tecnológica, quase 90% dos ciberataques com sucesso, não é do total dos ciberataques, obviamente, dos incidentes de segurança registados, quase 90% conseguem ser rastreados até um erro humano. Portanto, a dimensão comportamental e educativa é crítica. Crítica. Muito bem. Vamos aqui entrar rapidamente numa área que também está... é um hype que se fala exatamente por esta questão tripartida Estados Unidos, Europa, China, que é a regulamentação. Há um excesso de regulamentação para alguns na China. Alguém me dizia relativamente a este assunto, e eu achei a analogia certa, que a Europa é um bocadinho como um espectador de ténis, não é? Os Estados Unidos de um lado, a China do outro, e nós alimentamos-nos a ver as bolas passar. Relativamente a isto, esta fragmentação
de regulamentação distribuída pelos grandes Estados do mundo tem um impacto enorme sobre as PMEs e a forma como se devem estruturar. Marco, o que é que estás no terreno? O que é que se sente nesta altura em que tem o NIS 2, em que tem um conjunto de regulamentação a acontecer? Há uma preocupação das PMEs ou ainda vivemos naquele tempo de que não me toca a mim, não quero saber? Não, há uma preocupação. Antes de mais, eu vou fazer aqui uma pequena observação e depois o Filipe vai complementar, porque todos estes sistemas regulatórios nos diferentes continentes, estávamos a falar nos diferentes países, têm objetivos diferentes. No caso da Europa é muito focado no que é que são os direitos civis, portanto, e a própria utilização e o próprio cidadão em si e a cidadania. Nos Estados Unidos, fruto também de uma gênese, portanto, política, económica, do seu tecido económico, acaba por ser muito mais centrado na responsabilização e na própria eficiência do mercado em si, e enquanto na China é muito mais regulatório e tem a ver com o controle do cidadão. Ora bem, como é que isto se traduz para as pequenas e médias empresas? Portanto, para uma pequena e média empresa, e porque hoje em dia a realidade é que as empresas, mesmo que sejam pequenas ou médias empresas, têm uma atuação global. Isto é um esforço acrescido porque tem que cumprir todas estas regulamentações. E aqui eu deixo este espaço aqui para o Filipe, portanto, entrar por aí e dizer umas coisas sobre o tema, portanto, trazer umas ideias sobre o tema. No caso específico para Portugal e para as empresas que nós temos visto que existe genuinamente uma preocupação, que é uma preocupação regulatória, que estão a antecipar, portanto, do ponto de vista do decreto-lei que vai ser promulgado, portanto, vai ser aprovado, mas tem algum desconhecimento e muita incapacidade de abordar o tema de forma eficaz. Voltamos aos mesmos temas sempre e aos mesmos erros que vamos também cometendo recursivamente. Isto já aconteceu na altura do RGPD, em que muitas das empresas perderam. Houve uma altura que também foi trendy, também para utilizar um termo anglo-saxónico, ir para uma certificação de 27001 à semelhança e em paralelo o que era a certificação de qualidade das empresas. Isto tudo não acrescenta valor, todo este ruído não acrescenta valor. Eu diria que as empresas, voltando à pergunta, estão interessadas, querem fazê-lo, têm dificuldade em perceber como é que o podem fazer de forma eficaz e com os recursos que têm, porque aqui deixa um tema que é cada vez mais, volta ao tema que inicial, ou portanto a ideia inicial de se temos maiores superfícies de ataque, maiores vetores de risco, maiores investimentos e os recursos são mais escassos. E quando faltam recursos financeiros e também de recursos humanos, que é extremamente importante nesta área. Filipe. Dois tipos de risco, de negócio e de segurança. Comecemos por segurança. Os vazios legais, obviamente, criam espaço para que atores maliciosos possam operar. E não vale a pena estar a dar nome, mas o mundo está cheio de safe havens, portanto, de espaços, de jurisdições específicas onde atores maliciosos podem operar e sabem que não lhes pode acontecer nada. Uns mais instrumentalizados por Estados, outros pura e simplesmente mandatados e apoiados de maneira que nem é velada, é absolutamente notória por Estados, e estes vazios legais criam, obviamente, riscos de segurança diretos para as empresas. Riscos de negócio, obviamente, e é por isso que alguns acordos da União Europeia, como com Singapura no âmbito do e-commerce, são muito importantes. Com o Japão, no caso de um RGPD muito parecido com o nosso, que no Japão permite data flows livres, permite que não haja duplicações de esforços de compliance, permite que produtos e serviços possam transitar livremente, no caso do espaço da UE, para os dois exemplos que falámos, Japão e Singapura. Portanto, há alguns esforços nesse sentido, mas há muito mais por fazer do que aquilo que já está feito. Portanto, esta fragmentação, de facto, não ajuda ninguém, mas de volta ao ponto original do Marco, que é fundamental, não poderia ser de outra forma. Porque qual é que é o interesse vital que as leis dos Estados Unidos, em particular a Section 230, que é, portanto, a principal da internet, pretendem defender? A economia. E na União Europeia? Os cidadãos. E na China? O Estado. A estabilidade do regime. Exato, portanto, por isso é que ela tem que ter objetivos diferentes. Claro, portanto, se tem interesses vitais diferentes para defender, interesses que até divergem e chocam, infelizmente é natural que tenhamos esta fragmentação. Agora, o que é que fazemos com ela? Procurar os espaços em comuns. As Nações Unidas conseguiram o ano passado, e abriu agora o processo de ratificação, fazer o primeiro tratado legalmente vinculativo global contra o cibercrime. Portanto, se quiser uma espécie da Convenção de Budapeste, do Conselho da Europa, ampliada à escala global, com algumas diferenças, algumas que nos devem deixar desconfortáveis, mas hoje não vamos ter tempo para isso. Mas, de facto, já abriu o processo de ratificação da primeira Convenção Internacional Global legalmente vinculativa contra o cibercrime, e isso é um passo interessante e importante.
Passando aqui a uma área diferente, que é a integração entre a questão híbrida e a resiliência, não é? A questão física e a questão digital. O que é que significa na prática a segurança híbrida para uma PME? Como é que se traduz na proteção de ativos, pessoas e dados? Olha, eu antes de mais, eu trazia, quando falamos de conceitos híbridos, o que é a digitalização, há um tema que é interessante clarificar, porque muito do contexto em Portugal, como somos um país muito terciário, a maior parte das pessoas acham que a digitalização é nós começarmos a utilizar o Teams e fazemos, portanto, reuniões remotas. A realidade é que estamos muito para além disso, e principalmente quando vamos para setores primários e secundários, temos temas extremamente complexos, porque temos modelos de negócio e operações de negócio que não podem ser desmaterializadas. Dou um exemplo de uma mina, por exemplo, porque assim nós não podemos desmaterializar a extração de minério, mas temos de alguma forma que utilizar esta digitalização. E eu acho que o grande desafio é que quando começamos a montar exatamente, ou quando começamos a casar essa, digamos, digitalização de modelos que não são desmaterializáveis e ao mesmo tempo adicionarmos segurança por cima num contexto que é o tal contexto global em que temos eventos físicos que impactam, portanto, o que se está a passar nas guerras, não, portanto, neste caso por causa das guerras, mas portanto, no mundo digital. E temos esse exemplo no caso de tudo o que seja, portanto, conflitos hoje em dia que acabam por trazer muito esses modelos híbridos do que é o modelo físico versus o modelo digital. Eu aqui deixo aqui só uma observação que eventualmente podemos utilizar mais à frente, mas isto abre realmente um novo potencial de campos de ataque, ou de vetores de ataque, ou vetores de riscos, de vetores de exposição, que são muito grandes, porque permite a utilização de, mais uma vez voltamos ao contexto nacional, com pequenas e médias empresas, que permite serem plataformas para, portanto, a ocorrência de maiores eventos que podem ter impacto já de soberanias nacionais e de independência nacional e de resiliência, quer nacional ou quer até regional, quando estamos a falar da União Europeia. Claro, eu acrescentaria que no último grande confronto geopolítico que tivemos, que foi a Guerra Fria, a probabilidade de haver um ataque da União Soviética a uma PME portuguesa era francamente reduzido. Hoje, por uma questão de economia de esforço, um ator que esteja, por exemplo, na Rússia, o esforço que ele tem de fazer para atacar uma PME portuguesa é reduzido, além de que estamos a falar de uma indústria altamente profissionalizada e de olhar esta tendência recente. Porquê é que nos últimos anos o nível médio ou o custo médio dos resgates dos ransomwares tem vindo a baixar? Porque é muito mais provável eu, atacante, que tenho pouco esforço para atacar um alvo, esteja em Portugal, em Marrocos, em França, seja onde for, se pedir 1 milhão de euros a uma PME, eles vão chamar a polícia judiciária, eles vão se recusar a pagar, vai ser uma chatice, vão demorar imenso tempo. Eu sou atacante, eu tenho os meus objetivos, portanto eu tenho os meus KPIs, portanto a indústria está altamente profissionalizada. Isso é um dos factos também que se tem comentado claro, ultimamente. Se eu em 15 minutos consigo ter 5 ou 10 mil euros e eu sou uma PME, fui atacada, os meus sistemas foram paralisados, toda a minha operação está dependente de eu pagar 10 mil euros para um hacker que está no outro lado do mundo, em Madagascar, se calhar, nada contra Madagascar, mas para dar um exemplo académico. Quer dizer, eu com 10 mil euros resolvo aqui o meu problema. Se me pedissem 1 milhão, não okay. tinha. Se calhar a coisa tinha outra abordagem. Não lhe pedem. A questão é que isto que é importante também as empresas perceberem, que é que não lhe pedem, porque estes atacantes, como estava a dizer muito bem, sabem o que é que estão a fazer, sabem onde é que estão a pedir. Profissionais. Nunca lhes vão pedir 1 milhão, vão-lhe sempre pedir aquilo que sabem que têm disponível no banco para pagar, para que a sua operação continue. É isto. Não necessariamente, pode acontecer, claro. Não, isto para dizer... O scouting. Exatamente, isto para dizer que o scouting... Exatamente, é muito exatamente isso que eu queria que as pessoas também tivessem... cometem erros. Exato. Mas existe, claramente, os alvos muitas vezes são bem escolhidos. Quer dizer, há grandes campanhas de phishing em que é pesca de arrastão e a ver o que é que cai. Com certeza continua a acontecer. Mas o cibercrime profissionalizado cada vez mais é seletivo e é profissional, e há call centers e, portanto, e há enfim, equipas de apoio ao pagamento. Agora, deixe-me deixar esta nota que também é muito importante para as empresas. Há discussões neste momento no seio da União Europeia e da Comissão Europeia para criminalizar o pagamento dos resgates. Ok. Portanto, eu resolvo o meu problema aqui com 5 ou com 10 mil euros. Se isto se descobre, é crime. Okay? Ainda não é. E não sabemos se vai ser. Mas o debate está em cima da mesa porque não sei se é a única forma, mas garantidamente seria a forma mais rápida de secar a mangueira dos cibercriminosos. Bem, eu aí tenho algumas criminalizar
o crime, tenho algumas dúvidas, mas é de convidar para falarmos sobre Terei todo o isso. prazer. Porque eu acho que, às vezes, nós deveríamos simplificar estas questões legais com aquilo que já temos da natureza humana. E se não é crime um pai pagar um resgate por uma filha ou um filho pagar um resgate por um pai, porque está emocionalmente atacado por alguém que raptou o seu familiar e, portanto, não deve pagar, a polícia diz que não deve pagar e não é um crime não pagar, eu acho que um empresário que tem a sua operação toda a trabalhar e que lhe é apontada uma faca a dizer ou me pagas ou a tua operação me pagou, com encomendas para fazer, também não deve ser, é a minha opinião, que estou a emitir aqui, também não deve ser criminalizado. Deve ter um conjunto de ajudas das polícias, como hoje tem nestes casos, ao que ser criminalizado, tenho dúvidas que funcione. Porque, na verdade, e continuar, os empresários, o crime não pode ser os empresários que sofrem. Já São sofrem com o duplamente crime. vítimas, claro. Não podem ser duplamente vítimas. Claro. É esta aqui a questão. Os empresários... Mas por isso é que a discussão está em cima da mesa. Exatamente. Não Os está empresários têm assinada. que ter uma mobilidade suficiente porque já lhes... Primeiro têm que minimizar os riscos. Não é? Têm que olhar para esta realidade e minimizar os riscos. E depois não podem, do meu ponto de vista, e do vosso também, acredito que Mas sim. repara, é como no caso da NIS 2, a responsabilização dos membros do Conselho de Administração em caso de ciberataque. Não é uma guilhotina que cai automaticamente. Há uma due diligence, claro, mas tem de haver uma due diligence para comprovar que houve negligência da parte da empresa que não cumpriu com as suas obrigações de cibersegurança. Mas aí é aquela velha história portuguesa, e certeza, nunca mais há uma saímos due daqui, diligence. não é? Eu acho aí aquela velha história do empresário, deixa andar, não é? Nunca me aconteceu a mim, e não olha para aquilo. Eu acho que é lei o que penaliza. Mas a NIS 2 aí... O que penaliza é, toma atenção, porque senão vai sair Claro. do bolso. Claro. E obrigar o empresário a ter atenção. É um incentivo negativo, claro. Mas aqui falta aqui alguma consciencialização e também mudança de mentalidade, porque o João estava aqui a dar o exemplo desta questão, portanto, um paralelismo pessoal. Uma Mas caricatura. percebemos, exatamente, mas percebemos a grande diferença destes dois cenários é a intervenção sistémica dos atores, ou seja, significa o quê? Uma empresa pequena, e hoje em dia com a integração de todas as cadeias, portanto, de distribuição, como nós temos, e é muito provável que seja o palco, ou digamos, portanto, o cavalo de Troia para um ataque a uma empresa muito maior. Portanto, ou seja, a sua atuação sistémica é muito maior. O empresário hoje em dia que tem uma pequena empresa tem que ter consciência que, primeiro, os atacantes têm uma coisa que ele não tem, que é tempo. Têm tempo e recursos. E com esse tempo e recursos, se eles quiserem atacar, vão fazê-lo. E se a sua empresa servir de palco para, por exemplo, chegar a uma empresa maior que seja sistémica, por exemplo, para a economia nacional ou para uma economia regional, Infraestrutura crítica. exatamente, que era isso que estávamos aqui a falar, então o impacto de toda essa sua intervenção torna-se completamente diferente e vai muito para além do que é a responsabilização se a empresa cumpriu a NIS 2 ou não. Portanto, esta consciencialização é algo que ainda falta a fazer. E esse ponto é fundamental porquê? Porque, lá está, a indústria está muito profissionalizada e eles vivem da reputação e de haver a certeza dentro das vítimas de que quando se paga o resgate, a solução existe. Portanto, o problema desaparece. Portanto, são bandidos, estamos a confiar em bandidos se pagarmos? Sim, é seguro? Não garantidamente. Mas ok, à partida, como eles funcionam com esta lógica, quando se paga, há uma probabilidade elevada que aparentemente o problema esteja resolvido. A questão é que nós não sabemos se eles não continuam lá. Se não continuam com os credenciais de acesso e se não podem dali a 3 meses, 6 meses, 1 ano, fazer um ataque parecido com outro nome ou, pior, uma vez dentro do sistema resolvem o problema da PME, mas conseguem chegar a um cliente da PME que pode ser uma infraestrutura crítica. E podem vender esses acessos a outros, Com certeza. com outras intenções. Passando aqui, continuando, esta conversa está de facto fantástica e nós teríamos quase direito a fazer um programa de 1 hora, mas não vai ser possível. Há aqui uma questão que eu gostaria de abordar, que tem a ver com os riscos dos vários cenários de ataques híbridos e até mesmo de outras catástrofes como os apagões, ransomware, sabotagem física. Os riscos do dia a seguir, como é que a disrupção das PMEs, como é que em cenários de ataques as PMEs podem conseguir reagir a estas questões? É preciso, antes de mais, que as pequenas e médias empresas tenham consciência de que, se ainda não foram atacadas, vão ser. Okay? Portanto, como o Marco dizia ao início, representam a esmagadora maioria do tecido empresarial português. São o alvo mais fácil.
estão, quer queiram, quer não, daquilo que se chama uma superfície de ataque muito, muito, muito grande. Porque toda a gente tem o seu computador, o seu telemóvel, o seu smartwatch. Portanto, a superfície de ataque é enorme e eles são alvos fáceis. Lá está, de atores muito, muito profissionais. O que é que tem de saber? Básicos de resposta a incidentes. Tem de saber o que é o Centro Nacional de Cibersegurança, a Polícia Judiciária, tem que ter planos de comunicação de crise, tem que ter checklists ou melhor, ainda antes da checklist, análise de criticidade, conhecer as joias da coroa, o que é crítico e o que é que paralisa toda a minha instituição, e depois o que é acessório, e depois ter exatamente backups em caso de ataque, fazer um log, um diário detalhadíssimo, desde o primeiro equipamento onde foi detectada uma anomalia, é a rede que está lenta, é uma impressora que está a ter um comportamento estranho, ou seja qual for o início do problema, começar a fazer um log exato de todo o problema, porque depois é isso que pode permitir forense digital bem feito e que depois permite recuperar os dados, ter backups é fundamental, portanto há um conjunto de boas práticas e de ciberhigiene que qualquer pequena e média empresa deve ter. Isto é fácil, a informação está em fonte aberta e é gratuita, mas tudo parte por uma questão de liderança e de haver uma consciência de que o ambiente estratégico mudou, hoje o Ocidente é um alvo e que, portanto, a segurança física e a segurança digital estão absolutamente interligadas porque há muito interesse financeiro e geopolítico em destruir ou pelo menos perturbar a atividade das PMEs que representam grande parte do PIB português. E eu aqui acrescentava algo que é extremamente, que é um pouco de visão da realidade. No tecido empresarial português, e voltamos ao que dizíamos inicialmente, a disponibilidade dos recursos que são limitados, leva a que muito destes temas que o Filipe mencionou e que não são tratados, quando for o dia real, o dia do apocalipse, não vão estar disponíveis. E quando não vão estar disponíveis, não estamos a falar de recuperação de horas ou de dias. Estamos a falar de recuperação de meses ou de empresas que simplesmente fecham a porta. Exatamente. Isto é extremamente relevante. E lá está, e voltamos outra vez a toda esta atuação sistémica. As empresas vão fechar as portas, mas também vão causar sérias dificuldades a todo o seu ecossistema envolvente. É uma preocupação que as empresas têm. Tu que estás no terreno e que tens uma equipa no terreno, as empresas têm esta preocupação, ou continuamos naquela coisa que eu insisto sempre de perguntar, que é, ainda não me aconteceu a mim, nem ao meu vizinho, também não vai, ainda não me aconteceu, não vai acontecer. Há esta preocupação da parte das empresas? Depende, eu acho que há empresas que já, em realidade é que há empresas que já sentiram na pele, que tiveram a sorte de ter equipas boas. Sim, mas tirando essas, porque na verdade há aqui um sentimento que eu tenho, e gostava de debater contigo, que é, os responsáveis da PME, o dono de uma PME quer vender e está lá para vender e para fazer o seu negócio. Esse é se não vender, não paga ordenados, não paga nada. E depois há um conjunto de questões, que já falámos aqui, que é ter um outsourcing de uma empresa que lhe cuide disso. E a minha pergunta é, com estes problemas todos que aqui tivemos, já há empresas a olharem para isso ou continuam a ser vocês a levantar? Eu vou responder isto de outra forma até. Eu até vou dizer que, por exemplo, face às últimas mudanças políticas que houve no contexto autárquico, por exemplo, também houve mudanças de liderança. E essas mudanças de liderança também nem sempre trouxeram essa consciencialização. Nós vimos uma série de processos que foram alterados, modificados de uma forma ou de outra com esta mudança de contexto político. Portanto, isso diz muito também do que é a consciencialização de todo o que é a liderança. Eu aqui digo, se nós não temos decisores políticos que têm essa visão, eu acho que quase que nem podemos exigir o mesmo dos gestores privados das próprias empresas. Portanto, eu acho que começaria muito por aí. Dizendo isto de uma forma prática, eu tenho sérias preocupações de algumas empresas hoje em dia, e voltando então para, e fazendo o paralelismo, por exemplo, para comunidades intermunicipais mais pequenas, em que não têm os meios, não têm os recursos, e que ainda não estão a partilhar, não falamos da colaboração que pode ser feita a nível dessas comunidades intermunicipais, mas que não têm essa visão do impacto que vão causar para o cidadão se houver um problema no dia seguinte. Esta dimensão da colaboração e da transparência é crítica, desculpa, só uma nota brevíssima. Saiu este ano um estudo, passa a publicidade da Mastercard sobre PMEs europeias. E é extraordinário. Aliás, com foco em Portugal. Aliás, com foco até em Portugal. Extraordinário. Só 2% dos inquiridos é que admitiam já ter tido ataques nas suas empresas. 2%. E quantos é que conheciam outra empresa que tinha sido atacada? 51%. Quer dizer, há aqui muita falta de transparência, de lidar com o problema com a seriedade que ele merece.
Só 2% é que reconhecem que foram tocados. Eu conheço 51 que conhecem outras que foram. Estas parcerias entre as associações, entre as associações empresariais, as autarquias, como falava o Marco muito bem, as próprias parcerias público-privadas que as autarquias e o Estado podem fazer, são benéficas para esta proteção das PMEs no contra-riscos híbridos. Há, de facto, boas intenções no terreno para a programação das boas práticas. Estou a fazer a pergunta a alguém que eu faço todos os dias, mas... Certo. Mas devia haver mais, não? Quer dizer, sendo parte interessada, não, devia haver mais, sem dúvida, não são os suficientes, mas agora, sem dúvida nenhuma, para ganhos de escala, para poder contratar serviços de maior qualidade e maior valor acrescentado e, naturalmente, mais onerosos do ponto de vista do orçamento e do peso que vão ter nos orçamentos. Faz todo o sentido, partilha de recursos, colaboração, partilha de informação. E aqui, sim, estamos num estado de muito baixa maturidade. É também aquilo que vês no terreno, Marcos? É. Eu acho que nós temos tido o prazer de trabalhar com algumas comunidades intermunicipais e vejo que existe muita boa vontade dos intervenientes no terreno. Infelizmente, não existe ainda capacidade orgânica de se fazer essa colaboração e de fazer essa partilha de recursos. E é verdade que as pessoas fazem a diferença no dia-a-dia, mas têm algumas limitações que, com alguma vontade política, e até às vezes, quer dizer, nós colocamos toda a culpa às vezes em vontades políticas, mas às vezes basta que o próprio modelo de governance não seja mais apropriado para não se conseguir esses resultados. Acho que realmente precisa ser revisto, isto leva-nos o problema para outro nível, mas precisava de ser visto toda essa vontade política, esse modelo de governance e avançarmos para uma partilha, uma concentração, uma forma, uma partilha de recursos, e quando falamos de recursos estamos a falar de recursos financeiros, humanos, mas também de experiências, para perceber e aprendemos todos uns com os outros. Falando em governance, nós acabámos de dar uma formação muito, muito abrangente, sem estar a dar detalhes, a todas as unidades no país inteiro de um dos maiores ministérios do país. Repito, administrações de todas essas unidades, só uma é que tinha o CISO no board. Só uma. Quer dizer, hoje em dia, para nós, parece-nos básico, parece-nos elementar. Sim. Quer dizer, estamos a falar de uma infraestrutura crítica, altíssimo risco político, quer dizer, os CISOs, em termos de governance, têm de subir. É verdade. E haveria outros até que, se calhar, nesta escala tecnológica deviam ter mais importância do que têm neste momento. Uma das perguntas que eu gostaria de fazer aos dois é, quando nós olhamos, estamos aqui a falar de PMEs e da importância das PMEs, toda a gente fala, é o grande capital económico nacional, são os PMEs, que acabam por ser, todas elas, fornecedores, em vários setores, das grandes empresas, não só nacionais como internacionais. A minha pergunta é, como é que a cibersegurança e boas práticas de cibersegurança pode ou não ser, não é como é que é, se pode ou não ser, hoje, um fator diferenciador de quando presta esse serviço a uma grande empresa, ou as grandes empresas querem a preço? Vai caminhar mais nesse sentido, a NIS 2 é um passo fundamental nesse sentido, até porque responsabiliza muitas vezes a empresa que opera o setor crítico, a empresa que é diretamente abrangida pela NIS 2, por toda a sua supply chain, portanto, por toda a sua cadeia de valor. E, portanto, vão haver discussões legais complexas e duras entre fornecedores e clientes, portanto, um fornecedor que é uma PME e um cliente que é uma grande empresa, em que a grande empresa, diretamente abrangida pela NIS 2, vai explicar ao seu fornecedor porque é que ele é um fornecedor crítico. E, portanto, porque é que ele também tem de ter o seu compliance todo alinhado com o NIS 2, ao passo que a PME vai dizer, mas eu forneço serviço XYZ, como é que isto é crítico para ti? Para mim é crítico por causa destes argumentos. Portanto, muitas discussões legais e jurídicas vão começar a ser tidas, se é que não começaram já. Agora, coisas como acontece nas agências de rating, portanto, o rating das grandes, das mega empresas, já é influenciado diretamente pelo seu rating de cibersegurança, pelo facto de já tiveram algum incidente de segurança ou não, e pelas medidas de cibersegurança que têm em vigor. Da mesma coisa, acesso a créditos. Portanto, grandes empresas são escrutinadas pelos bancos na altura de pedir créditos ou renegociar créditos em função, porque está uma questão de risco associada diretamente. Portanto, nas grandes empresas isto já existe, já é uma realidade. Nas PMEs, estamos a caminhar para esse ponto, não há dúvida nenhuma. E aqui abre-se uma nova porta com o NIS 2, porque a realidade é que o NIS 2 para as empresas que
portanto, que estão classificadas, e principalmente estão todas integradas nessa cadeia da distribuição, elas passam a ter obrigações de reporting. Significa que com o tempo, e isto voltando a responder à tua pergunta, se é um diferenciador, eu não acho que seja cada vez mais um diferenciador. Isto é a mesma coisa que nós dizemos se fazemos as coisas com ou sem segurança. Tínhamos essa discussão internamente uma vez, mas vamos incluir segurança. Pronto, então vamos explicar ao cliente, olha, esta é a opção sem segurança e com segurança, qual é que quer? Isso deixa de ser uma opção, não é algo que nós não vamos fazer, passamos a fazer as coisas. Eu acho que com o tempo vamos caminhar e com toda esta capacidade, digamos, de criar um track record de uma empresa, começamos a ter uma visão do que é uma empresa bem comportada e uma empresa mal comportada, e isso sim seja diferenciador a longo prazo. Mas eu aqui também já estou a sonhar um bocadinho, a especular um bocadinho. Não, mas a longo prazo faz sentido, e extrapolando um bocadinho o conceito da ciberhigiene. Cabe na cabeça de alguém ir a uma casa de banho de uma PME que não tenha sabonete? Paga multa por não ter sabonete. É diferenciador por ter sabonete? Não é, mas tem que estar lá. Passa aqui um exemplo um bocadinho caricato. Não, mas é verdade. É uma boa imagem do que é que precisamos hoje nas pequenas e médias empresas para estarmos, de facto, eu não diria seguro, porque estar seguro é um objetivo para todos, mas nos dias de hoje, qualquer pequena e média empresa grande empresa tem a necessidade óbvia de estar atentos a este tema da cibersegurança, estar atentos ao tema da cybercrime, estar atento ao tema até das boas práticas, como falámos hoje. E se é um líder que ainda não olhou para este tema, deve fazê-lo, porque ninguém nasce ensinado e estes temas estão a chegar neste preciso momento às empresas, à economia, às pessoas. E, portanto, é muito importante para a sua empresa começar a olhar para os temas, até fazer alguma formação, se este tema assim for um pouco afastado. Porque não acontece só aos outros, vai acontecer também assim. Este foi o Late Night IT Recall segunda série. Estamos de regresso. Até daqui a 15 dias.